Começando nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Pronto. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Congruência módulo M, divisibilidade, segunda parte, professor Renato Padilha. Aqui é o grande alemão Carl Friedrich Gauss, ou Carl Gauss. Vejamos agora as propriedades, a segunda parte, vejamos as propriedades da congruência módulo M, tá? Eu tenho duas congruências aqui. A é congruente a B módulo M e C é congruente a D módulo M, tá? Primeira propriedade. Nós temos a propriedade da soma, da diferença, do produto e da potência, tá? Nós não temos a propriedade nem da divisão, nem da radiciação. É soma, diferença, produto, potência. 4 propriedades aí de aritmética. P1 vai ser igual. Primeira propriedade. Você tem aqui A é congruente a B módulo M e a outra você tem C congruente a D módulo M. Então você pode somar A mais C é congruente a B mais D módulo M. E também você pode fazer a diferença. A menos C é congruente a B menos D, congruente a B menos D módulo M. Tá? A segunda propriedade. Você pode fazer o produto também. A vezes C é congruente a B vezes D. Quando você faz esse produto, ainda continua a congruência, módulo M. Tá? Agora a outra. Terceira propriedade. Vou pegar uma congruência ou a outra, tanto faz. Se você elevar uma potência, continua ainda a congruência elevando a mesma potência no outro membro, tá? Então, A elevado a N é congruente a B elevado a N módulo M. Você também poderia fazer C elevado a K é congruente a D elevado a K módulo M. Eleva qualquer potência aí, tá? Pode ser ao quadrado, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, A ao cubo é igual a B ao cubo e assim por diante. Aliás, a congruência, né? Quando eu digo congruência, significa dizer que está na mesma coluna das divisibilidades, tá? Aí, na primeira linha vai ficar os restos, né? Que a gente viu. Primeira linha fica os restos e as colunas são a divisibilidade dando aquele resto. Vamos dar um exemplo. Primeira soma. Ó, se eu vou pegar 32 é congruente a 12. Aqui ele, ó, 32 e 12 estão na mesma coluna, tá? De resto zero. Todos esses números aqui, se você dividir por 4, 1, 2, 3, 4. Então é dividido por 4. Tá? Se tiver 5, então é dividido por 5. Então são 4 módulos, são 4 colunas, então. E aqui são os possíveis restos do divisor de 4. O resto pode ser 0, 1, 2 ou 3. Sempre o divisor menos 1. E se você observar, cada coluna dessa aqui representa um APA de razão 4. Ó, 4 mais 4, 8. 8 com mais 4, 12 com mais 4, 16 de razão 4. Aqui é a mesma coisa. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13 mais 4, 17, razão 4. Então eu tenho 4 PA de razão 4, tá? Se fosse 5, então eu teria 5 PA, eu tenho 5 PA de razão 5 e assim por diante. Aqui são PA, são 4 PA de razão 4, porque ele é divisor de 4. Então 32 é congruente a 12, aqui ó, 32 é congruente a 12. Outra, 4 é congruente a 8, 4 é congruente a 8, ou 8 é congruente a 4, tanto faz. Você pode inverter isso aqui, a inversa é a mesma coisa, tá? Que eles estão na mesma coluna, então eles são congruentes. Eu não posso dizer que 8 é congruente a 10, são colunas diferentes, ou seja, 8 dá resto 0, 10 dá resto 2, então eles não são congruentes. A congruência é que eles têm o mesmo resto, tá? Então 4 é congruente a 8. Agora eu vou somar o 12 com mais 4, tá aqui ó, 12 mais 4, dá 36. E eu vou somar 32, vou somar o 32 com mais 4, dá 36. E agora eu vou somar o 12 com 8. 12 mais 8 dá 20. Tá? Então 36 é congruente a 20. Está aqui o 36, ó, é congruente a 20. Está aqui eles dois. Está na mesma coluna. Módulo 4. Tá? Porque eu tenho 4 módulos. Eu tenho 4 colunas. São divisores de 4. Agora a diferença. Propriedade da diferença, um exemplo aí. Se 30 é congruente a 10. Cadê o 30? Está aqui, ó. Congruente a 10. Aqui ele, ó. Mesma coluna, ó. É congruente porque eles deixam o resto 2. Todos
Se você dividir por 4, deixa o resto 2, todos os dois. 2 é congruente a 6, pronto, 2 é congruente a 6 ou 6 congruente a 2, tanto faz. Agora eu vou subtrair, 30 menos 2 será congruente a 10 menos 6. 30 menos 2 dá 28. E 10 menos 6 dá 4. Então, ele está afirmando que 28 é congruente a 4 módulo 4. 28, cadê o 28? 4 está aqui, 28 está aqui, ó. Ó, 28 é congruente a 4 módulo 4. Tá certo, 28 congruente a 4, está na mesma coluna, tá? Vejamos agora um produto. Eu vou pegar duas congruências. 8 é congruente a 4. Pronto, 8 é congruente a 4. 2 é congruente a 6. 2 é congruente a 6, ó. Está na mesma coluna. Agora eu vou multiplicar um pelo outro. 4 vezes 2 dá 16. E 4 vezes 6, aqui, ó, dá 24. 16 é congruente a 24. Aqui o 16, ó, e o 24 estão na mesma coluna, ó. São congruentes, ó. Tá? Não tem problema. Módulo 4. Agora vejamos a potência. Eu vou pegar duas congruências aqui. Vou pegar uma congruência aqui. 6 é congruente a 2, tá? Aqui, ó. 6 é congruente aqui. Tá aqui, olha, ó. 6 é congruente a 2, que eles estão na mesma coluna. Tá? E 2, como ele é menor do que 4, então ele vai ser sempre o resto. Quando esse número for menor do que o divisor, no caso aqui o módulo 4, esse aqui é o resto. Nesse caso aqui, nesse caso aqui ele não vai ser o resto. Ó. 28, ó, 4 não vai ser o resto. Ó. 20 não vai ser o resto, porque é maior do que 4. Sim, 6 é congruente a 2 aqui. 6 é congruente a 2, ou 2 é congruente a 6, a inversa também, tanto faz. Então, se você levar ao quadrado, ao cubo, continua a congruência. 6 ao quadrado é congruente a 2 ao quadrado. Quanto é 6 ao quadrado? 36, 2 ao quadrado, 4. Cadê o 36? Opa, tá aqui, o 36 é congruente a 4, aqui, ó, mesma coluna, ó, tá? Congruente a 4, módulo 4. Legal? Vejamos agora a quarta propriedade, a quinta, a sexta e a sétima propriedade, tá? A quarta propriedade é o seguinte: se você tem A congruente a B, você pode multiplicar qualquer número, mesmo número, de um lado do outro, não altera, continua uma congruência. A quinta propriedade é chamada reflexiva, ou seja, o A é congruente a ele mesmo, que ele está na mesma coluna. O 10 é congruente a 10, que ele está na mesma coluna, módulo M, tá? Sexta propriedade, ele diz o seguinte, que A congruente a B, isso é a mesma coisa de B congruente a A. Você pode inverter, que é a chamada simétrica, tá? Tanto faz você dizer A congruente a B como B congruente a A. Se você diz que 10 é congruente a 3, 3 é congruente a 10, tá? Se estiver na mesma coluna, lógico. Que a congruência, o importante é que ele deixa aquele mesmo resto, ou seja, está naquela mesma coluna. A sétima propriedade, A é congruente a B e B é congruente a C. Observe, A é congruente a B, ó. Ele repetiu, ó, e B é congruente a C, então A é congruente a C, então A é congruente a C. Aqui é quando você tem 3 números. Aqui eu pego 2, tá? Aqui eu pego 3 números, A, B e C. Então A é congruente a B e B é congruente a C, então A é congruente a C. Lógico, estão na mesma coluna, A é congruente a C. Isso é chamado de transitiva. Então a reflexiva quando são iguais, simétrica quando ele inverte, e a transitiva quando for 3 números. A é congruente a B, B é congruente a C, então A é congruente a C módulo N. Ok? Vamos dar exemplo aqui. Vamos dar um exemplozinho aqui, ó. Aqui. Primeiro eu vou dar um exemplo quando eu multiplico um número qualquer. Você tem assim, ó, 17 é congruente a 5. Cadê o 5? Cadê o 17? Bem aqui, ó. São congruentes. Aí eu vou multiplicar por 2 de um lado do outro, ó. 2 vezes 17 dá 34. E 2 vezes 5 dá 10. Cadê o 10? Aqui, ó. Olha, veja se o 34 está na mesma coluna. Tá, ó. Observe, ó, que eles são congruentes. Tá? Não saiu a congruência, módulo 4, porque eu estou trabalhando com o divisor de 4. Aqui seria os restos da divisão de 4, né? Tem 4 colunas. Tá? Aqui é a reflexiva.
que é reflexivo. 18 é congruente ao próprio 18, que ele está na mesma coluna, ó, módulo 4. Tá? Aqui é assimétrica. 19 é congruente a 11, está aqui. 19 está aqui, congruente a 11. Ó. Aí você pode dizer que 11 é congruente a 19, está na mesma coluna. Ó. Tá? Módulo 4. E a outra? 25 é congruente a 9. 9 está bem aqui, ó. 25 é congruente a 9, está na mesma coluna, ó. E 9 é congruente a 33, aqui, ó. Logo, você pode dizer que 25 é congruente a 33. Eles são na mesma coluna. É a chamada reflexiva. Tá? 25 é congruente a 9. E 9 é congruente a 33. Logo, 25 é congruente a 33. Aí é a transitiva, né? Reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Legal. Vamos dar um primeiro exemplo aí. Eu quero saber qual é o resto da divisão de 122 elevado a 12, 21, 23, 12, 4. Esse número aqui. Deixa eu ver aqui. Ponto dá 122 mil, milhão, 122 milhões, 123 mil, 124. 12 elevado a esse número por 11. Eu quero que você divida essa potência, eu quero dividida por 11, tá? Cuidado agora, divisão. Quando você olha, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você olha para a base, se a base for maior do que 11, você vai dividir por 11. Agora, se a base dessa potência for menor, aí você vai trabalhar com potências. Vamos lá de novo, tem dois casos. Primeiro caso, a primeira coisa que você olha é se a base é maior do que o divisor, que é o 11. Ó, ele quer saber o resto da divisão desse número por 11, né? Aí você vai ter o resto lá. A primeira coisa que você vai olhar se a base é maior do que 11. Como é maior, aí é só dividir e pega o resto. Agora, se a base for menor do que 11, no caso, se a base for 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, tá? Aí você vai trabalhar com potência de base de acordo com esse número. Vamos dar um exemplo, só tem dois casos, só esses dois casos aí. Quando a base for maior do que o divisor, que é o módulo, ó, quando a base for maior e quando a base for menor. Vamos primeiro trabalhar quando a base for maior. Eu quero 122 elevado a esse número, tá? A primeira coisa que você vai fazer, olhar para cá, ó, é o primeiro caso. Como a base é maior do que 11, aí a primeira coisa que você vai fazer é dividir por 11. 12 dividido por 11 dá 1. 1 vezes 11 é 11, para cá é negativo. 12 menos 11 dá 1. Baixo 2. 12 dividido por 11 dá outro 1 aqui. 1 vezes 11 é 11, negativo. Aí subtrai dá 1. Então você vai pegar esse restozinho aqui. 122, ele é congruente a 1, módulo 11. Tá? Então ficaria assim, ó. 122, eu sei que ele é congruente a 1 módulo 11. Agora eu vou aplicar a propriedade da potência. Eu vou pegar e elevar a n e vou elevar a n. Continua a congruência. Então vai ficar 122 elevado a esse número é igual a 1 elevado também a esse número. Tá? Ora, 122 elevado a esse número é igual a 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então está aí a resposta. Tá? Então ele quer saber o resto da divisão desse número por 11. A resposta é 1. Resposta 1. Pronto. Terminou a questão. Ok? Divide por 11 e faz 122 é congruente a 11 é congruente a um módulo 11. Faz a propriedade da potência aqui, elevar uma potência. Aqui vai ficar o número que eu quero e esse número elevado a 1 vai ser 1 mesmo, que é exatamente o resultado. Tá? Então o resto vai ser 1. Outro exemplo, qual é o resto da divisão de 2 elevado a 2005 por 5? Observe agora que a base é o segundo caso, ó, só tem dois casos. Como a base agora é menor do que o divisor, ó, quero que divida por 5. Ó. Aí você vai trabalhar com potência. Vejamos como seria. Ok? Vamos lá. Eu quero 2 elevado a 2005. Eu quero saber 2 elevado a 2005, quanto é que vai ser, tá? Aí você vai trabalhar com as potências. Que potência é essa? Potência é o seguinte, ó. Você vai pegar 2 elevado a 0, que é 1. 2 elevado a 1, que é 2.
Você pega essa base aqui e eleva as potências. 2 a 2, que é 4. 2 a quarta, que é 8. 2 a terceira, que é 8. 2 a quarta, 16. 2 a quinta, 32. 2 a 6, 64. Tá? Ora, 1 é congruente a 1. Você faz isso quando ele for menor do que 5. 2 é congruente a 2, porque é 5. Ó. 4 é congruente a 4. Se você dividir por 4, o 4 dividido por 5 vai dar 4. Se você dividir o 2 por 5, o quociente vai dar 0 e o resto vai ser 2. Então, 1 vai ser congruente a 1, o 2 vai ser congruente a 2, o 4 vai ser congruente a 4. Isso quando for menor do que 5. Ó. Tá? Que o divisor agora é 5. Agora, 8 já passa de 5. Quando você dividir por 5, o quociente dá 1 e o resto dá 3. Aí você bota o resto. Então, 8 ele é congruente a 3 módulo 5. Tá? O 16. O 16 dividido por 5 dá quanto? O quociente dá 3 e o resto dá 1. Ó. Aí você bota o resto aqui. Então, 16 é congruente a 1, módulo 5. Se você fizer a coluna do 5, né? A coluna do divisor de 5 vai ficar 0, 1, 2, 3 e 4. Então, 16 vai estar na mesma coluna do 1, que o 16 é o 2 a quarta. 32. Se você dividir por 5, o quociente vai dar 6 e o resto vai dar 2. Então, 32 é congruente a 2. O 32 vai estar na mesma coluna do resto 2. 64 dividido por 5. 64 dividido por 5, o quociente, quando você divide, o quociente vai dar 12. 12 vezes 5 dá 60. Para 64, 4 aqui o resto. Então, 64 ele é congruente a 4. Observe que de 4 em 4 ele está repetindo. Ó, 1, 2, 4 e 3. 1, 2, 4, o próximo seria o 3. Tá? Se ele está repetindo de 4 em 4, então como é que você vai fazer? Se você pegar esse número, aqui, ó, você vai repetir o 2, ó, 2 elevado a um número alto, você vai repetir a base. Agora, esse expoentezinho aqui, você vai dividir pela periodicidade dele, ó, de 4 em 4. Então, você pega o expoente, divide por 4 e apanha o resto. Então, aqui é a divisão, ó. Eu peguei, porque está repetindo de 4 em 4. Você pega o expoente, ó, repete a base, o expoente você baixa para o resto. Tá? Então, 2005 eu vou dividir por 4. Vamos lá. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Aí zerou. Baixa o 0. 0 dividido por 4 dá 0. 4 vezes 0 é 0. Está aqui, ó. Aí subtrai, aí dá 0. Aí baixa agora o 5. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4, para 5, 1. Então, o resto é 1. Então, você vai trocar esse número pelo resto. Tá? Então, vai ficar 2 elevado a 1, que 2 elevado a 1 é 2. Tá aí a resposta. Tá? Botei lá 2. Então, o número 2 elevado a 2005 vai dar um número muito grande, dividido por 5, o resto vai ser 2. Ok? Bacana? Tem uma outra maneira de... esse aqui é bem simples. Tem uma outra maneira mais simples ainda de você encontrar logo os restos. Seria assim, ó, você constrói só os 3 primeiros aqui. A base elevada a 0, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 dá 4. A partir do 3 em diante, ó, 2 a terceira ou 5 a terceira, qualquer um. Aí você faz produto sempre do 2 elevado a 1 com o anterior a ele. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, produto de potência mesma base, repete a base, somos os expoentes, ó, 3. Então, você vai fazer a mesma coisa com os restos. Ó, 2 vezes 4, quanto? 8. 8 dividido por 5, deixa o resto 3, fica melhor. Você trabalha com números pequenos. Eu quero um exemplo. 2 a quarta. 2 a quarta, você pega o 2 a terceira, sempre com 2 elevado a 1. Com esse aqui, ó. Tá? 2 a terceira com 2 elevado a 1. Repete a base e somos os expoentes. Então, vai ficar 4. Aí eu vou pegar o resto, que é 2. E aqui é 3. 2 vezes 3, como eu multipliquei, eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Dividido por 5, deixa o resto 1. Dá um outro exemplo. 2 a quinta. Eu quero 2 a quinta. Você pega o anterior, que é 2 a quarta, e sempre com 2 elevado a 1. Aí você trabalha com os restos, fica melhor. O 2 elevado a 1 é 2. E o 2 a quinta e o 2 a quarta é 1. 2 vezes 1, 2. Ó, tá aqui o resto 2. A resposta 2. O 2 a sexta. Você pega o anterior, que é o 2 a quinta,
com 2 elevado a 1. Quanto foi que deu 2 à quinta? 2. Quanto foi que deu 2 elevado a 1? 2. 2 vezes 2, 4. Aí dá esse número. No lugar de você fazer, já pensou 2 elevado a 1005, né? Tá? Aí é sempre bom pegar um anterior. Aí fica, você vê a periodicidade. Ah, mais um detalhe importante. Você vem calculando. No próprio instante que apareceu o numeral 1, você passa um traço. Daqui para cima você conta 1, 2, 3, 4. Apareceu o numeral 1, ó, o resto 1, ó, tá repetindo, ó. Não precisa olhar o resto não. Apareceu 1, já para. Então aqui vai ser a periodicidade. Então de 4 em 4. Para exatamente você fazer esse método aqui. Você vai repetir a base, vai pegar esse número e vai dividir por 4, porque de 4 em 4 ele repete, aí você pega o resto. Dividiu 2005 por 4, o resto deu 1. Então vai ficar 2 elevado, o resto deu 1, então 2 elevado a 1 é 2. Vamos fazer mais um exemplo aí. Resposta 2. Mais um exemplo. Eu vou lançar outros vídeos, né, com mais questões para vocês fazerem, tá? Sobre congruência modulema. Qual é o resto da divisão de 77 elevado a 77 por 8? Observe, eu quero pegar esse número, é muito grande mesmo. Dividido por 8, eu quero saber o resto da divisão. O resto da divisão é de 1 a 7. Aliás, de 0 a 7, né? Tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, tá? O resto da divisão. É o que ele pede ao resto. Muito bem. Primeira coisa que você vai fazer é verificar se a base é maior ou menor do que 8. No caso, é maior do que 8. Então, eu tenho que dividir. É sempre assim. Se a base for maior do que 8, aí você divide. E se a base for menor do que 8, aí você faz as potências dessa base aqui. Então, vamos lá. Começando. Ó, eu quero 77, eu quero saber o resto. Eu vou dividir, ó, 77, aí 77 elevado a 77, ele quer saber o resto da divisão por 8, tá? Então, como esse número aqui, 77 é maior do que 8, então eu vou dividir por 8. Sempre divide, né? Quando for maior. 77 por 8 dá 9. 9 vezes 8 dá 72. 77 menos 72 dá 5. Então aqui eu já sei que o 77 ele é congruente ao 5 modo 8. Esse quociente aqui não me interessa muito não, tá? 77 ele é congruente ao resto. Significa dizer que o 77 está na mesma coluna do resto. Módulo 8, ou seja, tem 8 colunas. Do 0 ao 7, tá? Então eu já tenho essa daqui. Agora eu quero fazer uma potênciazinha aqui. Eu vou elevar a 77 de um lado do outro. Olha o que vai acontecer, ó. Eu tenho isso aqui, então eu vou usar agora a propriedade da potência. Eu vou botar 77 lá em cima, no expoente, então eu tenho que botar no 5 também. Pronto. Tá bom? Agora, observe aqui que eu tenho esse número aqui, ó. 5 elevado a 77. E eu quero saber quanto é. Pela transitiva, esse é igual a esse e esse é igual a esse, significa dizer que esses três números estão na mesma coluna. Tá? É a transitividade. Se esse é igual a esse e esse é igual a esse, então você pode dizer que esse aqui é igual a esse aqui. Então eu vou atrás de calcular esse número agora. Tá? Eu vou atrás de calcular esse número, só que a base agora ficou menor. Ó, a base ficou menor, eu vou fazer as potências de 5. Olha como seria. Bom, agora eu vou encontrar o 5 elevado a 77. Então eu vou fazer agora, como a base é menor do que 8, então eu tenho que fazer as potências. Como a base 5 é menor do que 8, então eu tenho que fazer as potências de 5. Tá aí as potências de 5, ó. Tá? As potências de 5. Começando. Aí eu tenho 5 elevado a 0, que é 1. 5 elevado a 1, que é 5. 5 elevado a 2, que é 25. 5 elevado a 3, que é 125. 5 elevado a 4, 625. 5 elevado a 5, 3.152. 5 elevado a 6, dá 15.625. Observe como vai ficar muito grande. Eu não vou usar esse método, que eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 8, não. Módulo 8, né? Eu tenho que dividir por 8. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o método das potências, fica melhor. Eu pego esses três aqui, ó. Ó, 5 elevado a 3. O 5 elevado a 0 é 1 congruente a 1. 5 elevado a 1 é 5 congruente a 5.
5 elevado a 2 é 25, congruente. Se você pegar o 25 e dividir por 8, né, o quociente vai dar 3, 3 vezes 8, 24, e deixa o resto 1. Então, 25 ele é congruente a 1. Observe que já começou a repetir. Então, você passa um traço aqui, tá? E você observa que de 2 em 2 ele vai começar a repetir. Bacana? Bom, então vai ficar 5 elevado a 77, ó. Eu quero saber o 5 elevado a 77. Então, isso é congruente ao 5 elevado ao resto. O resto da divisão de quê? O resto da divisão, você vai pegar o 77 e eu quero o resto. E você vai dividir por 2, porque está de 2 em 2, ó. De 2 em 2 você divide por 2. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. Baixo 7. 17 dividido por 2 dá 8. 2 vezes 8, 16. Para 17, 1. Então, você vai trocar isso aqui por 1. 5 elevado a 77, lá embaixo, ó, 5 elevado a 77, é 5 elevado a 1. E 5 elevado a 1 é 5. Então, terminou a questão, está aí o resto da divisão daquele número por 8, tá? 77 elevado a 77 por 8, a resposta é 5. Bacana? Só lembrando a vocês aqui, só lembrando a vocês, aquela propriedade melhor do que fazer pelas divisões aqui, dividir por 8 e ver o resto. Não é bom, seria melhor uma técnica melhor. Olha como seria. O 3, 5 a terceira. Sempre o 5 elevado a 1. Sempre o 5 elevado a 1. O 5 elevado a 1 e o 5 elevado a 2. Eu multiplico produto de potência mesma base. Repete a base, somos os expoentes, né? Aqui eu vou multiplicar. 5 vezes 1 dá 5, ó. Tá aqui, ó. Resposta 5. O 5 a quarta, eu pego o 5 a terceira, que é 5, e pego o 5 elevado a 1, que é 5. 5 vezes 5 dá quanto? 25. Dividido por 8, deixa o resto 1. Tá? O 5 elevado a 5, eu pego o 5, eu pego o 1, ó, o anterior, 5 elevado a 5, eu pego o anterior e multiplico por sempre o 5 elevado a 1. 5 vezes 1 dá quanto? 5. No lugar de você pegar esse número grande. 5 elevado a 6, eu pego o 5 elevado a 5, que é 5, e eu pego sempre o 5 elevado a 1. 5 vezes 5 dá 25, dividido por 8 deixa o resto 1. Fica muito melhor, tá? É esse o método para você construir as potências de 5. Legal? Bacana, né? Bom, tem umas atividades para vocês fazerem, tem atividade para casa, para vocês tentarem. Legal? Tem um gabarito aí também. Agora eu vou lançar algumas aulas resolvendo várias questões desse tipo aí para vocês, tá? Tem várias questões aqui, ó. Tá? Aí eu vou fazer algumas aulas, umas 8 aulas, 9, 10, envolvendo. Cada aula tem, rapidinho, as aulas são rápidas, né? Cada aula tem 2 exercícios. Cada aula aí você dá uma olhadinha para aprender essa divisibilidade aí. Legal? Ok? Obrigado por assistir a aula, deixe seu comentário, inscreva no meu canal. O canal estou lançando várias aulas, né? E aí fica legal. Esse aí é o meu e-mail. Esse aqui é meu e-mail particular, professorrenatoqp@gmail.com, e o outro é o dos alunos para mandar os trabalhos. É renato.padilha@flf.edu.br. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima e fica com Deus.